Em uma terça-feira de agosto, Marcos Oliveira, o novo chefe de polícia, chegou disfarçado à delegacia para observar seus agentes sem o peso da formalidade. Ele estacionou seu carro em uma rua movimentada no centro de São Paulo, vestindo uma camisa xadrez simples, calças jeans usadas e tênis já gastos. Apesar de ter dedicado 2 décadas à carreira policial, sua aparência não denunciava a experiência acumulada. Era exatamente o que ele planejava. Marcos acreditava em enxergar a realidade sem os filtros de reuniões programadas e recepções ensaiadas. Sendo um homem negro, assumindo uma posição de liderança em uma delegacia marcada por rumores de irregularidades, ele queria observar o departamento de forma direta, sem artifícios. No estacionamento, os policiais iam e vinham, enquanto Marcos observava as interações, as conversas descontraídas e os olhares curiosos que lhe eram lançados. Poucos o reconheciam, o que era natural, pois sua nomeação havia sido divulgada há poucos dias e ele preferira manter sua chegada em segredo até a inspeção oficial mais tarde. Ajustando o boné e respirando fundo, sentiu o peso da missão de combater a toxicidade instalada na instituição. Ele já tinha enfrentado resistência antes, mas sabia que aquele desafio o colocaria à prova de maneiras que ainda não imaginava. Enquanto se aproximava do prédio, risos distantes se misturavam ao som ambiente. Marcos entrou pela porta lateral da delegacia, discretamente, entre conversas informais e o toque constante dos telefones. O chão de ladrilhos brilhava sob a luz forte dos fluorescentes e o cheiro de café antigo preenchia o ar. Caminhou devagar, observando os grupos de policiais aglomerados em torno de mesas, alguns trocando histórias, outros concentrados em relatórios. Foi próximo à copa que um grito agudo interrompeu o ambiente. "Ei, você!" Marcos virou-se e viu um policial branco, de sorriso presunçoso e com o distintivo que dizia Policial Felipe Souza, avançando em sua direção. Alguns colegas apoiados na parede observavam com interesse. Marcos abriu a boca para responder, mas Felipe não lhe deu tempo. "Perdido, é? Aqui não é abrigo para quem não sabe o lugar de cada um", falou o homem com um tom carregado de arrogância. "Você precisa levar essa bagunça para outro canto." Marcos ficou paralisado, as palavras atingindo-o como um soco. Num instante, sem saber se o corrigia na hora ou deixava a cena se desenrolar, ele hesitou. Antes que pudesse reagir, Felipe se aproximou ainda mais, aumentando o tom para que todos ouvissem. "Você não ouviu? Saia daqui agora. Aqui não precisamos de gente. E como você." A risada dos presentes ecoou pela sala, enquanto Marcos sentia o coração bater forte. Quase sem conseguir articular, ele notou Felipe se inclinando, aproximando o rosto dele até poucos centímetros e, de forma repentina, cuspindo diretamente em seu rosto. O tempo pareceu travar. A respiração de Marcos se interrompeu quando a saliva quente escorreu pela bochecha, enquanto as risadas se intensificavam. Um dos policiais bateu na mesa com tanta diversão que caiu quase rindo, e outro murmurou algo sobre ensinar uma lição nos inadaptados. Mesmo com a cabeça rodando e o pulso acelerado, Marcos manteve a compostura. Calmamente, tirou um lenço do bolso e limpou o rosto, em movimentos lentos e calculados. "É assim que você trata todo mundo que passa por estas portas?" perguntou, a voz firme, mas serena. Felipe apenas sorriu com arrogância. "Só os que não pertencem a este lugar." Novamente, a sala irrompeu em gargalhadas, mas Marcos permaneceu em silêncio e seguiu pelo corredor, deixando para trás os que se divertiam. Ao se dirigir para o escritório principal da delegacia, o interfone começou a tocar, chamando todos para a sala de reuniões. Lá, o ambiente fervilhava com conversas enquanto os policiais entravam, alguns com canecas de café, outros rindo de piadas internas.
Marcos entrou discretamente por uma porta lateral, segurando um dossiê com o selo oficial da instituição. Ficou à margem, observando os rostos conhecidos se reunirem, alguns ainda rindo do ocorrido. Na frente da sala, o capitão Roberto, um homem robusto com bigode grisalho, convocou a atenção. Vamos, pessoal, deem silêncio. Temos uma apresentação importante hoje. O burburinho cessou e a curiosidade pairou no ar. Felipe, que até então estava encostado na parede com os braços cruzados e expressão de satisfação, parecia aproveitar cada segundo do momento. Depois de limpar a garganta, o capitão continuou. Como vocês já sabem, o antigo chefe se aposentou no mês passado. Todos aguardávamos a chegada do substituto, e é com orgulho que apresento nosso novo líder, um homem com uma carreira exemplar e um futuro promissor para este departamento. Com passos firmes, Marcos avançou até o púlpito e, ao colocar o dossiê sobre a mesa, olhou pela sala com uma postura calma que aumentava a atenção. Felipe, incapaz de disfarçar, notou a mudança e o rosto dele mudou de expressão, passando lentamente do desprezo à consternação. Os demais policiais trocaram olhares desconfiados. Uns cochichavam, enquanto outros fitavam Marcos com surpresa. Bom dia a todos, eu sou Marcos Oliveira e a partir de hoje serei o novo chefe de polícia, anunciou com voz controlada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Felipe, cujo rosto tomou um tom avermelhado, viu sua postura de bravata desaparecer instantaneamente. Marcos fixou o olhar em Felipe por mais alguns instantes antes de olhar para o restante da sala. Eu cheguei hoje de roupa simples para enxergar a delegacia como ela realmente é. O que vi nesta manhã foi surpreendente. Em tão pouco tempo, testemunhei comportamentos que não apenas são antiéticos, mas absolutamente inadmissíveis. Quero deixar isso claro. A cultura tóxica que temos tolerado aqui acaba agora. A frase pairou no ar e o silêncio aumentou, enquanto cada palavra se fazia sentir. Felipe, constrangido, desviou o olhar para o chão. Marcos aproximou-se ainda mais do púlpito com um tom firme e assertivo. Respeito não é opcional, é o alicerce do trabalho policial. Sem ele, falhamos uns com os outros e com a comunidade que temos de proteger. Após uma breve pausa, continuou. Hoje mesmo, alguns de vocês riram, achando que era apenas mais um homem inexpressivo sendo posto na linha. Mas deixem-me lembrar, qualquer pessoa que entre por estas portas merece respeito, independentemente do distintivo que carrega. Suas palavras cortaram o ambiente e ninguém ousou se mover. Marcos manteve seu olhar firme, enquanto a tensão se espalhava pelo recinto. Felipe, visivelmente desconfortável, começou a suar, mas Marcos não parou. Sei que a mudança pode ser difícil, disse ele com voz firme, porém acolhedora, mas quero deixar muito claro, não haverá tolerância para atitudes que desrespeitem a dignidade de qualquer ser humano, seja ele colega, civil ou outra pessoa. Afastei-se do púlpito e dirigiu-se lentamente aos policiais, demonstrando uma autoridade controlada. Policial Felipe, chamou, parando a poucos metros do homem, que se retraiu instantaneamente, toda a sua atitude anterior desaparecendo. Você representa tudo o que está errado neste departamento. Ao cuspir no meu rosto, você não apenas me desrespeitou, mas também desonrou o distintivo, o juramento e a comunidade que prometemos proteger. Felipe tentou gaguejar. Chefe, eu não sabia. Isso é justamente o problema, interrompeu Marcos com voz firme. Você não se preocupou em saber. Agiu sem pensar, presumindo que eu não importava. E foi essa presunção que fez a confiança do povo se perder nesta instituição. O silêncio tornou-se esmagador, enquanto cada policial permanecia paralisado. Em seguida, Marcos dirigiu-se
A todos. O que presenciei hoje não foi apenas um erro isolado, mas uma falha de todo um sistema. Uma cultura que aceitava e até celebrava o preconceito e a intimidação. Isso acaba agora. Dando um passo para trás, em direção ao púlpito, com a voz um pouco mais elevada, continuou. Passei a minha carreira lutando pela justiça, não apenas nas ruas, mas também dentro de departamentos como este. Sei que mudanças não acontecem de imediato, mas posso garantir que enquanto eu for chefe, esta delegacia operará com transparência, respeito e responsabilidade. Ele fez uma pausa para que suas palavras fossem absorvidas e, com um leve aceno em direção ao capitão Roberto, concluiu. A partir deste momento, o policial Felipe está suspenso, aguardando uma investigação interna rigorosa. E para quem acha que isso é apenas um aviso brando, se enganou. Esta é apenas a primeira de muitas mudanças. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O rosto de Felipe ficou vermelho e sua mandíbula se contraiu enquanto evitava o olhar dos colegas. Marcos, porém, permaneceu inabalável. Não se trata de punir, mas de estabelecer um novo padrão. Se você não está disposto a cumprir esse padrão, este lugar não é para você. Ele observou cada rosto e disse, se estiverem prontos para melhorar, caminharemos juntos e saibam que cada passo será monitorado. A reunião terminou com um silêncio pesado e os policiais saíram sem a típica animação. Marcos permaneceu um pouco mais no púlpito, assistindo enquanto Felipe saiu furioso, claramente envergonhado e irritado. Nos corredores, os demais evitaram o contato visual, com expressões que iam de remorso a profunda reflexão. De volta ao seu escritório, Marcos sentou-se à mesa e soltou um suspiro longo, sabendo que aquele era apenas o começo. Anos de atitudes arraigadas não mudariam do dia para a noite, e para alguns talvez nunca mudassem. Mas ele não fora enviado para São Paulo para fazer amizades. Sua missão era promover uma transformação real. O telefone tocou em sua mesa e era o capitão Roberto. Chefe, queria dizer que você lidou com a situação melhor do que muitos teriam, disse ele de forma hesitante. Obrigado, capitão, respondeu Marcos, mas o trabalho de verdade está só começando. Quero que você reúna todo o histórico do policial Felipe, reclamações, relatórios de ocorrências, tudo, até amanhã. Após uma breve pausa, o capitão completou. Chefe, acho que você abalou alguns deles, de um jeito positivo, hoje. Marcos desligou e se permitiu um breve momento de satisfação antes de mergulhar na pilha de documentos que se formava em sua mesa. Nas semanas seguintes, a delegacia mudou notavelmente. Policiais que antes riam das atitudes de Felipe passaram a evitá-lo, e o boato sobre sua suspensão se espalhou rapidamente. Marcos fez questão de percorrer os corredores com frequência, cumprimentando todos com um aceno. Seu olhar firme era um lembrete constante da nova liderança. Alguns agentes abraçaram a mudança de coração. Um dia, Larissa, uma jovem policial recém-ingressada, aproximou-se dele e confessou que, por medo de represálias, ela também participava da cultura tóxica. Quero melhorar, chefe, disse ela com sinceridade. Isso é tudo o que peço, respondeu Marcos com voz gentil, mas determinada. Tudo começa com você. Contudo, nem todos estavam dispostos a mudar. Felipe recorreu, alegando tratamento injusto, mas Marcos se manteve firme, acreditando que a responsabilidade era inegociável. A investigação interna revelou uma série de reclamações contra Felipe, desde abuso de autoridade até comentários inapropriados, e seu recurso foi negado. Marcos deixou bem claro que os tempos de ignorar comportamentos inadequados haviam acabado. Mesmo com os progressos, Marcos sabia que o caminho seria longo e difícil. Discussões sobre preconceito velado e o relacionamento com a comunidade foram recebidas de forma variada, mas ele permaneceu determinado.
cada pequena vitória. Um policial que se manifestava, outro que repensava suas atitudes. Era um passo rumo a um futuro melhor. Numa manhã, durante um evento comunitário, Marcos encontrou um menino tímido que se aproximou curioso. "Você é realmente o chefe?" perguntou o garoto, com os olhos brilhando de admiração. "Sim, eu sou", respondeu Marcos com um sorriso acolhedor. "Meu pai diz que a polícia não se importa com a gente", murmurou o menino. Abaixando-se para encará-lo, Marcos disse: "Eu não posso mudar o que aconteceu no passado, mas prometo que estamos trabalhando para melhorar. E se você precisar de ajuda, venha me procurar, combinado?" O menino assentiu, e um pequeno sorriso se espalhou em seu rosto. Momentos assim lembravam Marcos do porquê ele havia aceitado aquele desafio. Ao final do seu primeiro ano, a delegacia ainda não era perfeita, mas definitivamente seguia um novo rumo. Policiais que não conseguiram se adaptar foram dispensados e substituídos por novos recrutas que compartilhavam a visão de Marcos de um departamento justo e respeitoso. A comunidade que antes desconfiava passou a notar os esforços para restaurar a confiança e unir as pessoas. Em uma noite, enquanto observava os policiais saindo após o turno, Marcos percebeu que o clima entre eles havia mudado. As risadas e a camaradagem agora eram sinceras, sem prejudicar ninguém, e realmente acolhedoras. Ele sabia que os desafios continuariam, mas pela primeira vez sentiu esperança de que a mudança, embora difícil, valesse cada esforço.